Quando seu filho contou o que tinha acontecido a ela, Sandra não conseguia acreditar. Fazia algum tempo que ela tinha se divorciado do marido, 3 anos atrás, e o divórcio não tinha sido fácil. Eles disseram muitas coisas ruins um para o outro, mas ela nunca imaginou que o fim da vida familiar deles seria assim. Andrew se apaixonou por outra mulher e deixou a família. Sim, essa não é uma situação incomum, ninguém está imune a isso, é claro. Sandra não ficou feliz quando descobriu isso, ela ficou muito brava no começo, mas depois o deixou seguir em paz. Você pode levar o cavalo até a água, mas não pode obrigá-lo a beber. Se ele ama outra mulher, é problema dele. Bem, e também dela. Seu ex-marido achava que era perfeito em tudo, desde a aparência até as qualidades interiores. Na verdade, ele não era uma pessoa tão ruim, mas tinha muitos problemas, o que irritava às vezes não só a Sandra, mas também seus outros amigos e conhecidos. Ao longo dos 13 anos de casamento, ela aprendeu a amar seu marido do jeito que ele era. Na verdade, ele nunca tinha feito nada de ruim para ela, é verdade. Às vezes, ele ficava mal-humorado e gostava de criticar as coisas sem motivo. Às vezes, ele simplesmente a importunava como se estivesse fazendo isso para se divertir. No entanto, em algum momento, sua esposa até parou de ficar chateada com ele. Se Sandra via sinais em seu marido de que ele estava sendo mordido pelos ratos no sótão novamente, ela simplesmente o tratava como o avô senil, a quem a família perdoa por tudo, afinal de contas, essas pessoas não são consideradas muito saudáveis. Por que ela fazia isso? Ela pensava que ainda era melhor do que se separar e ter que resolver muitos problemas associados ao divórcio. Então eles viveram juntos da melhor maneira que puderam. Compreensivelmente, ambos se sentiam privados de carinho e amor às vezes, mas eles ficaram juntos mesmo assim. Claro que havia momentos bons em suas vidas. Como não poderia haver? Afinal, Andrew não se comportava assim tão negativamente com frequência. Ele estava de bom humor e nesses momentos sua esposa o adorava. Ele era uma estrela do rock, além disso, ela amava suas baterias. Todas as pessoas são mimadas ou quebradas à sua maneira, mas você não as abandona por causa disso. Então, quando seu marido de repente chegou em casa e disse que estava deixando-a por outra mulher, Sandra nem ficou tão surpresa. Nos últimos meses, ela não pôde deixar de notar uma criança irritada correndo entre eles, mas ela não sabia o que isso tinha a ver com seu marido. Ele não tinha sido pego fazendo nada suspeito, chegava em casa no horário, não cheirava ao perfume de outra mulher, dinheiro não desaparecia de casa e tudo estava normal. É verdade que Sandra não ficou muito surpresa quando descobriu sobre a outra mulher, isso acontece com frequência com homens na casa dos 40 anos. Eles se divorciaram depois de terem brigado um pouco, mas não dividiram o apartamento. Seu marido pegou um segundo apartamento que eles compraram para o filho Kevin e tudo teria ficado bem, mas foi apenas 3 anos depois de começar a morar com Felícia que algo aconteceu que sua ex-esposa nunca esperava, e nem os outros. Um dia, seu filho chegou em casa da escola e disse que o pai tinha ido embora. Sua avó ligou para ele, chorando muito, contando-lhe a terrível notícia e dizendo onde e quando seria o funeral. Acontece que a nova esposa de seu pai não tinha sido capaz de tolerar suas brincadeiras por muito tempo. Claro, muitos sabiam que eles brigavam constantemente, mas esfaqueá-lo até a morte em um acesso de ciúme era algo inacreditável. Certamente, Sandra às vezes tinha pensamentos de punir seu marido por seu mau humor, mas não a esse ponto. Ela ficou chocada quando descobriu que ele a tinha dado a outra mulher e não só falhou, mas nem podia pensar nisso. Então chegou o dia do funeral e Sandra vestiu um vestido preto. Ela pegou seu lenço e seu filho pela mão e foi se despedir de seu ex-marido. Claro que ela poderia ter escolhido não ir ao triste evento, afinal, ela não era mais sua esposa, mas ela queria se despedir pessoalmente. Mesmo que estivessem divorciados, eles haviam vivido juntos por muitos anos. Ele estava entre a multidão de pessoas, enxugou suas lágrimas com o lenço e ainda sentia pena de Andrew. Seu filho parecia tão triste. Toda a cena parecia surreal para ela, enquanto ela estava ali, olhando todas as pessoas reunidas, quando de repente sua sogra voou em sua direção e começou a lamentar em voz alta. É culpa sua. Se não fosse por você, meu filho estaria vivo agora.
Toda a tristeza dela evaporou. Sandra certamente não esperava por isso. Seu marido a deixou, se divorciou dela e encontrou outra mulher, e ela ainda era a culpada. Agora, isso com certeza era demais. Laura, entendo que, em momentos de luto, as pessoas possam dizer muitas coisas, mas você está exagerando. Isso não foi culpa minha. Não fui eu quem o matou, foi sua nova esposa. Então, por que você o deixou ir? Você deveria tê-lo segurado e impedido que ele se fosse. Agora você simplesmente o entregou a outra mulher. É tudo culpa sua. Ele era um bom rapaz, meu filho. E tudo que você fez por tantos anos foi cortar as asas dele. Sua mãe gritava entre lágrimas. Kevin olhava para sua avó e não podia acreditar no que estava ouvindo. Ele também morava com seus pais e sabia muito bem quem cortava as asas de quem. Sua mãe certamente estava envolvida em tais coisas, se é que estava, em raras ocasiões, e seu pai tinha um verdadeiro talento para isso. Vovó, do que você está falando? Mamãe o amava, e foi papai quem nos deixou. E você não deveria tê-lo deixado ir com ela. Nós vivíamos bem juntos. Bem, sim, é só que minha mãe aguentava ele, e aquela mulher não conseguiu. Então, não fale mais isso sobre minha mãe. Felícia é toda a culpa dela e também do papai. Você culpa seu pai pelo fato de ter tirado a vida dele? Laura perguntou ao neto, surpresa e ofendida. Não estou culpando, estou apenas dizendo que às vezes era impossível suportá-lo, e sua nova esposa não conseguiu lidar com isso. Kevin ainda queria dizer à sua avó o quão mal ela havia criado seu filho, mas Kevin não foi tão longe. Logo a irmã de Andrew se aproximou, abraçou sua mãe e a levou embora para que ela não dissesse mais nada, pois ela se arrependeria depois e as pessoas julgariam. Sandra e seu filho não queriam ir ao velório, estavam preocupados que Laura fizesse um escândalo lá também, então decidiram ir para casa enquanto tudo estava calmo. Depois de um tempo, souberam que, afinal, Felícia foi presa. Parecia que Sandra deveria se alegrar que a justiça prevaleceu, mas ela até sentia pena dela. Felícia não sabia o que estava fazendo quando roubou o marido de outra pessoa e agora ficaria na cadeia por vários anos. Se ela tivesse apenas passado por Andrew, sua vida teria sido diferente. Mas Sandra, ao longo dos anos de convivência com seu agora falecido marido, desenvolveu imunidade às suas más qualidades, e Felícia simplesmente não conseguia lidar com ele. Um dia, o filho de Sandra se aproximou e perguntou, mãe, pelo visto, o papai foi o único culpado por tudo. Por que somente o papai? Ele não se esfaqueou até a morte com uma faca, é claro. Ele não era um santo, mas certamente não merecia isso. Quaisquer conflitos podem ser resolvidos de outra forma, conversando ou, no mínimo, se afastando como último recurso. Felícia aparentemente não estava muito equilibrada ou não conseguia lidar com conflitos de repente, para combinar com ele. Então, seus temperamentos não se encaixavam. É triste, claro, mas isso acontece na vida. Você acha que, se o papai não tivesse nos deixado, ele ainda estaria vivo? Bem, se ele não tivesse sido atropelado por um ônibus ou se um picolé não tivesse caído em sua cabeça, ele teria continuado vivo. Já tínhamos nos acostumado um com o outro, aprendemos a conviver sob o mesmo teto. Eu não teria feito isso com ele, com certeza. E você o amava apesar de tudo? Sim, filho, eu o amava. Talvez não do jeito que mostram nos filmes, mas eu o amava. E sim, às vezes eu queria acertá-lo com uma frigideira, como acontece nas piadas, para que ele se acalmasse, mas eu ainda sentia pena dele. Éramos próximos naquela época. E por que o papai era assim? Bem, quem sabe? Aparentemente, ele tinha muito ou pouco amor dos pais. Mas conhecendo sua avó, é mais provável que tenha sido o primeiro. As crianças, é claro, precisam ser mimadas, mas não excessivamente. Sandra disse tristemente, mãe, eu não sou como o papai, né? Kevin perguntou com um leve medo. Não, claro que não. Eu te criei bem, você ficará bem, não se preocupe. Mas tenha em mente que as mulheres também são diferentes. Você precisa escolher com muito cuidado e, no futuro, entender que muito depende de você também. Apenas cerca de 6 meses depois, sua sogra pediu desculpas a Sandra pelas palavras ditas na tristeza.
Elas se encontraram por acaso na rua e começaram a conversar. Então, a sogra confessou que disse tudo aquilo porque estava sofrendo. Sandra nem pensou em guardar rancor contra ela. No fundo, ela sabia que não era culpada por nada. Queridos amigos, deixe seu comentário, o seu like e se você ainda não for inscrito se inscreva e ative o sininho para não perder nossa próxima história em áudio.